Olá, meus amados irmãos, para mais uma mensagem que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 16 em diante. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramam sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro flagelo, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformavam em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber, e os que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram como um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de sua obra. O sexto flagelo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparassem o caminho dos reis, que vem do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nus e não seja a sua vergonha. Então ajuntares os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo flagelo. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar o cálice do vinho do furor da sua ilha. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Então, meus amados irmãos, esse texto sagrado nos revela os 7 anjos prontos para derramar 7 taças da ira de Deus sobre o sistema solar e a Terra. As 7 taças estão inseridas dentro do contexto profético da 7ª trombeta, e o plano profético de Deus para o mundo vai se consumando até a grande batalha do Armagedon. A taça é um recipiente especial utilizado para se tomar bebidas importantes, principalmente o vinho. Em sentido figurado, essas 7 taças da ira de Deus representam o vinho da ira divina dada aos homens impenitentes e pecadores, os quais terão de beber mesmo a contragosto.
Vamos lá. O primeiro anjo derramou a sua taça pela terra. Úlceras malignas são derramadas sobre os adoradores da besta. O profeta Sofonias vaticiou este terrível período, dizendo: terei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramada como pó, e a sua carne será espalhada como estercos. A segunda taça da ira de Deus. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar inteiro. Será contaminado e as águas transformadas em sangue desaparecerão a vida marinha. O profeta Jeremias havia falado acerca da taça da ira de Deus, dizendo: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pega o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações, as quais eu enviar. Elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre as fontes das águas doce da terra, as quais se transformaram em sangue. Rios, fontes de água doce e potável serão contaminadas. Este juízo é a punição de Deus em decorrência do homem ter derramado tanto sangue ao longo dos milênios. O salmista Asaf havia previsto isso, dizendo: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sistema solar. Trata-se do aumento da temperatura do Sol, queimando os homens. Este castigo divino resulta em blasfêmias das massas humanas, em vez de arrependimento. O profeta Isaías fala que o Sol se aquecerá 7 vezes mais. Ainda o salmista Davi previu que o Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abraçador será parte do cálice deles. O quinto anjo derramou sua taça sobre a sede do governo do anticristo, causando um apagão mundial, trevas reais por todas as partes envolvendo o rei do anticristo. Este juízo divino acarretará problemas imprevíveis na administração do anticristo, em seu reinado e nos seus negócios, como prova da soberania e do grande poder de Deus em agir quando quer. O profeta Sofonias havia previsto isso, dizendo: aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e de tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque, de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. O sexto anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates, provando sua seca. O rio Eufrates seca, assinalando os fatos iniciais da Batalha do Armagedon. Essa secagem do rio Eufrates agiliza o avanço dos exércitos do Oriente na sua marcha contra Israel. O profeta Isaías previu isso, dizendo: o Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. O sétimo anjo derramou a sua taça, provando o maior abalo simístico da história do universo. Um terrível terremoto mundial convulsionará violentamente toda a Terra, anunciando o fim do mundo. Espetaculares mudanças ocorrerão na superfície da Terra, destruindo todas as cidades, derrubando montanhas, elevando planícies e alterando todo o contorno dos mares. O profeta Isaías previu que a Terra será totalmente quebrada, a Terra ficará completamente despedaçada. O profeta
e a terra será violentamente sacudida. A terra vai cambalear como bêbado e balançar como uma cabana. Sua transgressão pesa sobre ela, cairá e nunca mais se levantará. A grande tribulação vai chegando ao seu fim, e a segunda vinda de Cristo em glória vai se despontando no horizonte. Essas 7 taças, meus amados irmãos, da ira de Deus, revelam a consumação da plena ira de Deus sobre a humanidade pecadora, visto que o número 7 significa algo pleno, completa a plenitude de Deus, contida por muitos séculos, explode neste terrível juízo sobre homens ímpios, ingratos e maus na consciência dos séculos. Amados irmãos, ainda é tempo. Ainda é tempo, tá? Ainda é tempo de converter. Ainda é tempo de aceitar Jesus como o único Senhor Salvador da sua vida. Porque o que virá sobre a terra é terrível. Mas assim eu peço a bênção de Deus, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todos ainda possam ter tempo de se entregar a sua vida, a sua alma na mão do Senhor Jesus Cristo. Amém.